Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre execução trabalhista. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela com o material que preparei para que nossa aula fique mais didática. Os embargos à execução, eles têm um prazo bem curtinho, de 5 dias, possuem natureza de ação de cognição incidental, que o executado, que é o réu, requer a extinção total ou parcial da execução, atacando o próprio conteúdo do título. Quais são as matérias que o réu pode arguir? Eu vou mencionar aqui 3 artigos que são obrigatórios à leitura, ok? 884, parágrafo 1º da CLT, vem com um rol, mas esse rol não é exaustivo, porque nós também aplicamos o CPC de forma subsidiária, que é o artigo 525, parágrafo 1º, e o 917. Então, eu recomendo fortemente a leitura, até porque, como nós vamos fazer aí uma super revisão em embargos de execução, exceção de pré-executividade e embargo de terceiro, o vídeo ia ficar muito longo se a gente fosse item por item, ok? Então, vamos lá, vamos falar qual que é o processamento dos embargos à execução. Nos termos do artigo 884 da CLT, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 5 dias, assim como eu comecei a fala, contados da ciência da garantia do juízo. A partir do momento que eu tenho ciência que houve a penhora ou que eu fiz o pagamento, começa o prazo de 5 dias. Assim, no processo do trabalho, condição sine qua non para que a apresentação dos embargos à execução, a prévia garantia do juízo, a gente só tem exceção quando nós falamos de fazenda pública, as entidades filantrópicas e os sócios e diretores. Artigo 884, parágrafo 6º da CLT. E essa condição, ela só é aplicada para os processos que começaram depois da reforma trabalhista, tá, gente? Pela incompatibilidade entre os institutos e por possuir regra específica, pensamos que não é aplicável aí no processo do trabalho a disposição contida no caput do artigo 525 do CPC, porque admite, independente de penhora, que o executado apresente embargos à execução, tá? Então, não é aplicado, independente de penhora, sim, precisa garantir o juízo para conseguir opor embargos à execução, ok? Os embargos à execução são processados nos mesmos autos da execução, sendo recebidos com efeito suspensivo. Ou seja, o efeito suspensivo ocorre quando suspende os efeitos da sentença até termos a decisão quanto aos embargos. Tá? Então, eu não posso continuar com a execução, ele suspende os efeitos da sentença. Em linha de princípio, o recebimento da impugnação por simples despacho não implica na suspensão do processo. Para que o juiz possa emprestar efeito suspensivo, a impugnação apresentada pelo devedor, é preciso que o magistrado, valente do poder geral de cautela, profira a decisão interlocutória fundamentada na existência do fumus boniuris e periculum in mora. Tá? O que significa que, para ele atribuir o efeito suspensivo, você precisa deixar muito claro que a continuidade dessa execução, sem o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, vai trazer prejuízo para o seu cliente, irreparáveis, por exemplo, né? Não é uma simples fundamentação, até para que ele se convença e aplique o efeito suspensivo, porque ele não é automático, tá? Poderá o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeitos suspensivos aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestadamente possa causar ao executado grave dano ou de difícil ou de incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ok? Ou seja, não dá para você ter toda essa fundamentação e não está garantido o juízo. Por isso que a gente precisa da garantia do juízo para poder embargar, tá? Não tem nem discussão. Vale ressaltar que nos termos do artigo 918 do CPC, os embargos de execução poderão ser liminarmente indeferidos quando intempestivos, ou seja, fora do prazo, nos casos de indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido, ou ainda quando manifestadamente protelatórios, tá? Então, o juiz ele pode indeferir. Então, por isso que precisa realmente ter um real motivo
para que você oponha embargos à execução, até porque a gente já está numa fase processual que já passou por toda a fase de conhecimento, o réu teve oportunidade para contestar, até chegar nesse ponto. Por isso que é um pouco mais delicado, né? A gente tem a matéria para poder levantar, mas não pode ser protelatório, não é para ganhar tempo, ok? Vamos agora para a exceção de pré-executividade, tá? Embora não esteja prevista na CLT, admite-se na Justiça do Trabalho para questões processuais e para matérias que visem invalidar o título executivo. Deverá ser proposta entre a data da citação e antes da penhora. Olha que interessante. Tome muito cuidado nisso, porque ele tem que ser da data da citação e antes da penhora. Ou seja, nos embargos à execução, a gente estava falando quando já havia uma garantia de juízo, ou seja, já ocorreu a penhora ou pagou para embargar. Aqui não, é da citação e antes da garantia do juízo, tá? Então, por isso que não há necessidade de garantir o juízo para exceção de pré-executividade. Só que também a gente tem o seguinte efeito, né? A propositura não suspende e nem interrompe o prazo para oferecimento de bens à penhora pelo executado. Então, ela tem pouca força se a gente parar para comparar com embargos de execução, por exemplo. Sendo a exceção rejeitada pelo juiz, não caberá recurso algum, por ser uma decisão interlocutória. Se for acolhida, total ou parcialmente, a decisão será terminativa de efeito. Aí sim cabe recurso, gente, se for acolhida, porque termina o processo, terminativa de efeito. Aí o recurso cabível é agravo de petição. Lembra que nós estamos na fase de execução, então o recurso aqui não é mais recurso ordinário. O recurso aqui é agravo de petição. Beleza? Então, como forma da gente fazer também mais uma pequena revisão, vamos falar sobre embargos de terceiro. Os embargos de terceiro encontram-se previstos no artigo 674 a 681 do CPC. Não estou falando aqui de CLT, estou falando de CPC. Recomendo fortemente a leitura. Eles podem ser opostos tanto no processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado da sentença ou acordo, bem como no processo de execução, até 5 dias após a lavratura do termo de penhora, com assinatura do termo de compromisso. Sendo opostos, a execução será suspensa. Os embargos de terceiro deverão ser distribuídos por dependência ao juízo do processo que originou o ato da constrição, que por ele será apreciado. Nossa, professora, mas quando seria cabível o embargo de terceiro? Gente, aqui eu não estou falando de gente que estava no polo da ação. Eu não estou falando aqui que é o reclamado, que já estava desde a fase de conhecimento no processo. Não é. Vamos dizer, por exemplo, que na hora de proceder com a penhora, o oficial de justiça colocou lá um veículo e foi feita a penhora. Só que esse veículo está em nome de um fornecedor da empresa. Não tem ligação nenhuma com a empresa reclamada. Ele é terceiro. Por isso que os embargos de terceiro são cabíveis, porque tem um bem dele que está envolvido ali, penhorado, que nem é, né? Imagina, por exemplo, um sócio que não foi feita a desconsideração da personalidade jurídica ainda e teve um bem penhorado. Ele é terceiro até então, porque para você penhorar um bem de um sócio, precisa ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vamos dizer que é o cônjuge, né? Eu sou casada e o meu esposo tem uma empresa e foi penhorado lá alguns bens, e dentre esses bens, um carro, só que esse carro é da minha propriedade, não dele. E eu nem sou sócia da empresa, eu sou terceira. Então, os embargos de terceiro são cabíveis para terceiros que não têm ligação com o processo e acabaram sendo atingidos pelo processo, tá? A decisão proferida nos embargos de terceiro pode ser impugnada via agravo de petição, ou seja, é o recurso cabível da decisão que o juiz proferir. Isso está previsto no artigo 897-A da CLT, ok? Então, observem bem a diferença, porque quando eu falo de embargos de execução, exceção de pré-executividade, eu estou falando do executado. Ele está no polo da ação desde quando a ação nasceu. Agora, quando eu falo de embargos de terceiro, de gente que não está no polo da ação e foi atingida pelo processo, ok?
Eu espero vocês na próxima aula, que nós vamos falar sobre os atos de encerramento da execução. Então, eu vou trazer alguns conceitos bem importantes e eu espero vocês até daqui a pouco. Tchau, gente!